As primeiras 72 horas depois da morte no processo completo de desencarne original, físico e metafísico. Nas primeiras 24 horas depois da morte, os nós, lembram dos nós? Onde todo desafeto, todo conflito não resolvido precisa ser desatado. Por isso que a gente tem que ter paz com todos, porque a primeira coisa que vai acontecer quando você morrer é ter que consertar os nós. Morra sem ter um nó com ninguém. O espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendem. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial. A morte é a destruição do corpo orgânico apenas. O anjo da morte virá matar em duas fases. A matéria orgânica, o corpo humano, que é a primeira morte. A primeira morte só mata o corpo orgânico. A imatéria celestial, a alma humana, morre na segunda morte. Quanto mais o espírito se acha identificado com a matéria, mais penoso será de separar dela. Existe a primeira morte e a segunda morte. Todos nós vamos passar por duas mortes. Como? A primeira morte, todos vão passar. A segunda, aquele que está no primogênito dos mortos, Jesus Cristo, o Deus da vida, esse, quando a segunda morte chegar, para inexistir a sua alma, não conseguirá feri-lo e viverá para sempre. Mas aquele que é espiritual, desmaterial, porque o espiritual é um desmaterial, esse terá um desprendimento quase instantâneo. Segundo textos antigos judaicos, uma pessoa materialista pode ficar até mais de 72 horas no corpo, experimentando o horror da decomposição. Tá vendo o problema de não evoluir? Você entende ou não? Quem morreu por acidente, como o rompimento brutal do fio de prata faz a alma estar em choque de realidade, aceitar a constatação da situação. Se é o fim do crivo de alguém espiritual, aquele acidente, mesmo com o choque do acidente, em seguida o espírito comemora a sua libertação, mesmo havendo a ruptura, o choque da separação. A última comparação, você passa a vida inteira comparando e escolhendo, é ou não é? Então podemos chamar a morte de a última comparação. O que é a morte? Você vai começar a comparar a nova casa, nova vida, novo ar, novo sentir, com o que tinha na vida humana inferior holograma. Mas as primeiras horas não são fáceis. Suicídio. Este é o mais duro rompimento do fio de prata. Serão 72 ou mais horas de agonia e grande arrependimento por ter tido a escolha corajosa e ignorante de tirar sua própria vida. Amenizado estará, entretanto, se a vida foi tirada em extrema agonia incontrolável pelas injustiças que lhe ocorreram, mas não como Judas, para se livrar ou tentar pagar e apagar o peso consciencial. Ao perceber que está morto o corpo orgânico, sofrerá igualmente a dor sem corpo, como que se tivesse ainda um corpo. Se matar é a pior morte que existe. Eu coloquei aqui a exceção das injustiças. Aqui no caso de suicídio, a pessoa vai ficar presa ali nesse loop até que a matemática esteja feita na contabilidade justa de Deus. Ali, depois da morte, o tempo cronos vai se dissipando até chegar no kairos. E depois das 72 horas, o tempo não existirá mais. Mas o tempo ali será o... Quem lembra? O tempo ali não é tempo. No kairos, o tempo é o entendimento.